Abra no Salmo de número 133, ainda em pé. Salmo de número 133. Você que está aqui na nave, na galeria, você que nos acompanha pela transmissão. Salmo de número 133. São apenas 3 versículos. Acompanhe a leitura comigo que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa unidade, a nossa comunidade diante de Ti. Obrigado, ó Pai, porque só podemos Te louvar de forma ordenada e viva quando estamos unidos com os nossos irmãos. Obrigado, ó Pai, por esse momento de adoração genuína diante de Ti. E que o Senhor continue a construir essa unidade entre nós, para que o Senhor venha ordenar bênção e vida para sempre em nosso meio. Por isso abençoe, Senhor, as pessoas que estão ao meu redor. Comece a abençoar as pessoas que estão ao seu redor, meu querido. Com os olhos fechados, levante suas mãos. Vai orando. Vai orando. Quem sabe existam pessoas ao seu redor necessitando de uma intercessão, de uma oração, de uma resposta do Senhor. Quem sabe a sua oração seja esse movimento dos céus sobre o coração desse irmão, dessa irmã. Na galeria, ore pelas pessoas ao seu redor. Ore. Oh Deus, nós abençoamos, cremos que o Senhor está trabalhando em corações, abençoando, Senhor, vidas, famílias, homens e mulheres sendo alcançados, transformados, porque é ali que o Senhor ordena a bênção em vida para sempre. Por isso, ó Pai, quem sabe alguém aqui precisa de uma bênção, é o Senhor quem vai fazer no meio do teu povo, assim como óleo precioso, assim como o orvalho do Hermon. Ah, Pai, se alguém precisa de vida em abundância, é diante do Senhor que temos e que a buscamos. É no meio do povo que o Senhor ordena vida para sempre. Nós declaramos vida nessa noite, para aquele que, quem sabe, não sabe mais o que é sorrir, se alegrar. Alegra o coração, Deus, a alma. Levanta aquele que está aflito. Pai, declaramos vida de Jesus Cristo nessa noite sobre o coração da sua igreja, para que possamos Te adorar de forma apropriada, declarando a Tua santidade, a Tua bondade em nosso meio. Pai, receba a nossa oração, a nossa intercessão que fazemos como filhos e filhas de Deus, o qual fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê? Diz amém. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Antes de você se assentar, você vai ter que cumprimentar as pessoas que estão ao seu redor, por gentileza. Eu sei que tem gente que não fica muito à vontade, mas é o corpo, é a família. Aleluia, a unidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está na galeria, aqui na nave, abençoamos aqueles que nos acompanham pela internet, que eles se sintam abraçados também nessa noite. Aleluia, amém, igreja? Você pode se assentar então. Glória a Deus. Que noite maravilhosa, que noite linda, noite preciosa, noite especial. Hoje, no final desse culto, iremos receber mais de 170 novos discípulos na igreja central. Isso não é bênção, gente? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção poder celebrar isso. E nesse ano, nós vamos receber, você tem que glorificar o Senhor de novo, mais de 700 novas pessoas em nosso meio. Graças a Deus. Deus é bom.
Como é que Deus trabalha? Deus trabalha através de você, através de mim, através de nós, amém ou não? Através das células, que bênção. Nós recebemos muitas pessoas aqui pela primeira vez, mas 90% delas já estão inseridas numa célula, sendo amadas, acompanhadas, cuidadas. É você que ministra um dos nossos cursos aqui, seja do Trilho da Fé, seja do Ministério Família, você que doa um pouco do seu tempo, do seu ministério, do seu coração, quando aconselha, quando ora. O pessoal do Polo, os polos estão recebendo pessoas hoje à noite também, para o batismo, profissão de fé. Deus está fazendo o movimento dele, é dele, para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, e somente ele. É Jesus que está transformando as nossas vidas, amém ou não, querido? É Jesus Cristo, é a ele todo louvor e honra. Graças a Deus. É o ministério infantil que cuida das nossas crianças tão bem, né? Enquanto estamos aqui ministrando o coração das nossas crianças. É o ministério de adolescentes, que agora estão com mais de 200 adolescentes aqui na capela, louvando e adorando ao Senhor. O ministério da juventude, eu poderia passar aqui a noite inteira falando de pessoas, até mesmo daqueles que os nossos olhos não veem. O pessoal da zeladoria aqui da igreja, que deixa tudo organizado para nós, gente, que bênção. O pessoal da rede, que vem aqui de forma voluntária, cuida dos nossos carros no estacionamento, gente, é bênção. Todo mundo aqui fazendo algo para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. E o que acontece? Pessoas são impactadas, pessoas são transformadas. Mas isso não basta para mudar a vida de uma pessoa, é o evangelho que muda. Nós somos apenas um canal. Se a gente não estragar, não obstruir o canal, o evangelho chega ao coração das pessoas e as pessoas são transformadas. Nós não estamos aqui só porque fomos bem recebidos, não. Uma boa recepção importa, mas é um domingo, 2 domingos. Você vai precisar de muito mais do que uma boa recepção para permanecer diante de Deus. Você vai precisar do que nós acabamos de ler, bênção e vida. É onde o Senhor ordena. E quando eu penso em igreja, me veio ao meu coração, já no começo dessa semana, nós pastores aqui temos dores de parto na hora de pregar, porque aquela mensagem vai gestando em nosso coração. E eu tenho lido o Salmo 133, feito uma releitura do Salmo 133, e Deus estava me confirmando esse salmo para pregar nessa noite. Quando eu vejo esse salmo, que coisa linda, que mensagem linda. Apenas 3 versículos, um salmo tão curto, mas tão precioso, tão profundo. Precisávamos mergulhar ainda mais nessas palavras. Quando nós vemos o Salmo 133, ele faz parte de um conjunto dentro do livro dos Salmos, de 15 salmos específicos, chamado os Cânticos de Peregrinação, os Salmos de Ascensão, ou mais conhecido como Cânticos de Degrau. Então, esses 15 salmos, que eram 15 canções, que pena que nós não temos a melodia cantada, senão estaríamos cantando salmos até hoje. Mas eram canções do qual o povo, na peregrinação a Israel, cantavam, entoavam. E é 15 porque acredita-se que havia 15 degraus ali, do pátio das mulheres para o pátio principal, e eram 15 degraus. Era como se fosse a representação do acesso a Deus. Cada um dos degraus, um desses cânticos. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver o Salmo de número 120. É o primeiro desses 15 cânticos de degrau. Ele vai começar a falar sobre, na minha angústia eu clamo ao Senhor. E ele vai mostrando como que nós devemos acessar ao templo, acessar a Deus em adoração. O Salmo 121, 122, até o Salmo 134, 15 salmos, os cânticos de ascensão, os cânticos de degraus. É evidente quando nós observamos esses cânticos que nos preparam para a adoração, que a unidade é um pré-requisito para uma adoração genuína. Por isso que o título da mensagem nessa noite é a canção da unidade. Você pode dizer a canção da unidade. A unidade é um pré-requisito para a adoração genuína. Se eu e você queremos experimentar o que é uma adoração genuína, eu e você temos que aprender a viver na unidade. Um só corpo, unidos, juntos, próximos. Esse salmo vai nos mostrar isso. Significa muito claro que o povo estaria somente preparado para a adoração se reconhecesse a bênção
e a importância de fazê-lo como parte de uma comunidade de fiéis. É por isso que você vai ouvir aqui sempre que não existe uma espiritualidade isolada. Salmo 133 vai mostrar isso, que a comunidade traz uma bênção que eu e você não vamos experimentar em nenhum outro lugar. E nada mais propício do que pensar na força da comunidade quando estamos num culto como esse, de recebimento de novos discípulos e discípulas na igreja. Nada mais importante do que pensar sobre unidade num tempo em que se vangloria sobre a autossuficiência, a independência. Mas você e eu sabemos, pela própria experimentação da vida, que a independência é o pior cenário para um homem e para uma mulher. Quando ele se acha que pode viver sozinho ou sozinha, é um dos piores cenários. Quando você não entende que você, no final do dia, vai depender de alguém que te abençoe, você começa a se desvirtuar e se perder em si mesmo, achando que você é mais do que verdadeiramente o é. A unidade, o corpo de Cristo, vai nos apontar para essa necessidade que temos de caminhar juntos. Eu sei que você acha aquele jargão pastoral, fala assim, olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga, eu não vou fazer isso hoje, tá? Mas você também não gosta de que fala assim, pastor, manda cumprimentar muito. Pois é, eu tenho uma notícia para você. Eu desconfio, só desconfio, que a eternidade, você vai ter que dar vários abraços. Então, vai acostumando, porque Deus salva o seu povo. Ele formou uma família, ele não formou um filho e uma filha. Ele disse, farei um povo, farei irmãos, filhos e filhas de Deus. Farei um povo do qual chamarei do meu povo, e eu serei o seu Deus. As metáforas que Jesus Cristo usa de pai e filhos, quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso. Ele mostra um pai que tem muitos filhos e filhas. Essa é a mensagem. Fala de um edifício do qual nós somos tijolos construídos, edificando-nos uns aos outros. Essas são as expressões da pluralidade da igreja. Então o Salmo 133 cai como uma luva nessa noite. Uma das grandes lições aí que a unidade que o salmista fala, e aqui Davi descreve no Salmo 133, diz que essa unidade é impossível sem o Senhor, sem Deus. Se o Senhor não for a liga que nos une, se o Senhor não for esse poder que nos atrai uns aos outros, nunca conseguiremos fazer isso. É o Senhor que nos une, não é um propósito que possamos ter juntos. E aqui nós estamos alinhados em vários pensamentos, isso é fato, mas é muito mais do que isso. Como eu comecei dizendo, você vai precisar muito mais do que alguém segurando uma plaquinha dizendo, seja bem-vindo, para falar assim, sou bem-vindo a essa igreja. Você vai precisar de algo que se chama Jesus Cristo, para que você verdadeiramente seja unido uns aos outros. Só Ele pode nos transformar. Então, quando eu penso nisso, e o pessoal está muito rápido no telão, gente, passando coisa amarrada, nem falei ainda, irmão do céu, segura esse dedo em nome de Jesus, né? Senhor da glória, abençoa, nem sei quem está lá, mas Deus toca no coração. Olha só, vem uma frase antes, irmão, fica esperto aí. Olha só, eu vou dar a frase para você já, ó. É tudo sobre harmonização e não homogeneização. Aí, uma salva de palmas para quem está no telão. Muito bom. Pensa numa orquestra, brother. Pensa numa orquestra com vários instrumentos diferentes. Você não quer ir num concerto de uma orquestra apenas de violinos, ou apenas tubas, não vai dar certo. Você quer uma orquestra com vários instrumentos. A questão não é ser homogêneos, mas andarmos e tocarmos em harmonia. O grande segredo de uma apresentação musical é a harmonização da orquestra. E é isso que Deus procura em nós. É Deus que é esse maestro que traz harmonia aos instrumentos diferentes. Eu não sei se você tem do seu lado um violino ou uma tuba,
Não olha para o lado, por favor. Mas ele tem um som que provavelmente seja diferente do som que você emite do seu coração. Pode ser que você tenha aí um grande evangelista. Pode ser que você tenha ao seu lado um grande mestre da palavra de Deus. Pode ser que você tenha ao seu lado alguém que se acha que não vai fazer nada, que acha que é muito pequeno, perto do que Deus está fazendo. Mas você tem alguém do seu lado, e juntos, regidos pelo grande maestro, entramos numa perfeita, diga comigo, harmonia. É isso que Deus procura em nós. Então, quando olhamos para o Senhor, entendemos que precisamos dessa unidade. Então, a pergunta é, se a unidade é impossível sem Deus, o maestro dessa grande orquestra harmônica, como que isso muda a nossa ideia de unidade? Se ela é dependente do Senhor, não é tanto pelo meu esforço, ou não é tanto pelo benefício que a unidade trará ao meu coração. Essa que é a ideia. Não é primeiramente por isso, mas simplesmente pela presença do Senhor em nosso meio que a unidade se dá. Então, você não espere que você vai entrar num lugar onde você vai ter benefícios, por isso eu vou permanecer. Porque eu já vou te adiantar. Se você buscar o povo cristão apenas por benefícios, você não entendeu nada o que é igreja. Quando você entende que você está no meio do povo por causa do maestro, que você faz parte dessa orquestra por causa do maestro que nos rege, então você começou a compreender o que é o povo de Deus. Nós estamos de forma harmônica, sendo tocados, dirigidos pelo grande maestro, e que nós precisamos uns dos outros para nos completar. Agora sim, essa frase de Eugene Peterson, que eles vão colocar no telão para mim, essa frase linda desse pastor chamado Eugene, ele fala, viver juntos de uma forma que evoque o canto alegre do Salmo 133, é uma das grandes e árduas tarefas postas diante do povo de Cristo. Preste atenção no que ele fala, é muito mais fácil lidar com as pessoas como problemas a serem resolvidos, do que ter algo a ver com elas em comunidade. Muitas vezes nós lidamos com as pessoas como problemas. Não levanta a mão, porque aqui não tem com certeza, se você já desviou de alguém. Eu não sei porque vocês estão dando risada. Lá vem um problema. Nós, às vezes, lidamos com pessoas, nós escolhemos com quem estar. Ele estava dizendo que nós deveríamos lidar com essas pessoas como ter algo a ver com elas. Todos nós precisamos aprender a interdependência uns com os outros. E isso que faz uma igreja ser igreja. É isso que faz o poder da igreja. E o salmista aqui, ele usa de duas metáforas lindas. Ele coloca duas figuras para que eu e você possamos compreender e entender. Olha a primeira figura que ele mostra para nós. É o óleo derramado sobre Arão. Ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, versículo 2 diz. Primeira ilustração, figura linda, que o salmista nos mostra, é desse óleo. O óleo, em todas as escrituras, é um sinal da presença de Deus, é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Esse óleo aromático era um óleo de unção, que marcava a pessoa como um sacerdote. Você vê inúmeras vezes esse óleo sendo derramado sobre a cabeça, nesse sentido de separado, de ungido. Esse óleo, dizendo que nós somos separados, ungidos, é um óleo especial. Além esse óleo ser sagrado, era um óleo que era perfumado. Então, aqui essa imagem da barba de Arão, desse sacerdote, é o salmista realçando esse óleo sendo derramado, escorrido, de cima para baixo, sobre a cabeça, a barba e a gola. Quando nós vemos a figura de um sacerdote, aqui Arão é evocado, nós vemos essa questão, eles usavam barbas. E o óleo era tão intenso, que não só alcançava a sua cabeça, mas se derramava abundantemente pela sua barba. E era tão intenso que ele continuava sendo derramado sobre a gola das suas vestes. A essola sacerdotal, no peito de um sacerdote, continha 12 pedras das 12 tribos de Israel. Era uma representação vívica do óleo sendo derramado, da presença de Deus sendo derramado sobre todo o povo de Deus. Essa é a ideia da unidade.
todo o povo de Deus recebia esse aroma dos céus, desse óleo precioso dos céus. Há um pastor batista chamado John Piper, ele diz: a unidade é o perfume da igreja. Você pode ler comigo? A unidade é o perfume da igreja. Você com certeza já entrou em ambientes perfumados. Você com certeza já sentiu o cheiro de pessoas perfumadas de preferência. Você já foi marcado por aromas que remeteram à sua infância. Quem sabe a alguma situação em que você viveu. Quem aqui não sente o cheiro do bolo da vovó? Ou da comida da mamãe? Oh, glórias! São perfumes. É o cheiro, a unidade. Então ele fala que é o perfume da igreja. Agora a minha pergunta é: qual o perfume da igreja? Da nossa igreja? Qual o perfume que tem sido exalado para as pessoas? E quando eu falo do perfume da igreja, eu não estou falando das nossas concentrações aos domingos, nos cultos de terça. Eu estou falando muito mais do que isso. Eu estou falando da minha e da sua vida no dia a dia. Ou será que nós não estamos exalando um bom perfume? Ou será que nós estamos mais gélidos da nossa fé, que nós já perdemos a fragrância dos céus? A nossa vida deveria ser depositada aos pés de Cristo, através da oração, da leitura da palavra, a ponto de sermos tomados pelos ares dos céus, pelos ares de Deus, tomados desse perfume de Cristo, a ponto de andarmos e as pessoas sentirem o perfume de Cristo. E só sentirão quando sentirem a nossa unidade. Só serão impactados pela unidade do corpo de Cristo. É por isso que ele fala: a unidade é o perfume da igreja. E eu e você temos que olhar para nós mesmos e ver qual perfume que carregamos. É a presença de Deus? É a unidade do corpo de Cristo? O que carregamos? A outra metáfora que ele usa aqui é no versículo 3. É como o orvalho do Hermon. Ele continua: que desce sobre os montes de Sião. Hermon é uma das montanhas mais altas daquela região. Mais de 2.700, quase 2.800 metros de altitude. Hermon faz parte de um local onde há muita seca, deserto, mas geralmente no cume do monte Hermon há neve. Olha que interessante. De uma cena você vê sequidão e você olha para o cume do monte Hermon, e a maioria do tempo do ano ele está coberto de neve. E essa neve é que gera o orvalho da noite. E mesmo numa região tão seca, pela manhã, o chão está coberto de orvalho. E você sabe que o orvalho rega a terra e torna aquela região que circunvizinha o Monte Hermon uma região fértil. Olha que cena linda. Mesmo um terreno aparentemente infértil, é dado um orvalho do Monte Hermon que desce sobre aquela região e se torna fértil. Ele está dizendo: mesmo você tão seco, quando faz parte dessa unidade, recebe essa graça do Monte Hermon sobre a sua vida. É por isso que precisamos estar juntos. Quando está difícil, fique junto. Quando as coisas estão doendo, permaneça unido. Porque ali você vai ser alvo desse orvalho, dessa graça do Senhor que se derrama sobre a nossa vida, mesmo sobre o coração mais seco, e de alguma forma sobrenatural, Deus vai fazer germinar algo novo na sua vida. Você pode dizer amém para isso? É um vale, é o orvalho do Hermon, ele diz. Há figuras no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas eu quero destacar duas. O profeta Oséias, por exemplo, quando ele fala no capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu serei como orvalho, Deus dizendo, eu serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Olha que coisa linda. O orvalho do coração do homem, da mulher, de Deus, é o próprio Senhor, amém? Esse é o orvalho do Senhor. Quando você lê Gênesis 27, fala que Deus te deu o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância. É provisão dos céus. Essa imagem, essas duas imagens, quando o óleo é escorrido da cabeça
para a barba, para a gola, ou quando o orvalho que derrama-se à noite do Monte Hermon para o Monte de Sião, para aquela região toda, trazendo esse frescor, essa vida, essa abundância, esse florescer. É a graça do Senhor representada na vida da igreja em unidade. Por isso é tão importante entendermos isso. Rememorando novamente, o mesmo pastor que eu citei agora há pouco, Eugene Peterson, ele fala que o óleo que escorre pela barba de Arão comunica um relacionamento caloroso e sacerdotal. O orvalho que desce pelas encostas do Hermon comunica uma novidade fresca e expectante. Óleo e orvalho, as duas coisas que tornam a vida juntos deliciosa. Óleo e orvalho, as duas coisas que tornam a vida juntos deliciosa, abundante. É isso que precisamos. Precisamos desse óleo que vem do Senhor, que aromatiza a vida, que perfuma as relações. Nós precisamos desse orvalho que vem do Senhor, que germina, que traz fertilidade, que floresce a vida e do coração mais seco que possa existir. E no final do Salmo, ele diz, ali, ele é específico, preste atenção, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. É mais claro do que o sol ao meio-dia essa mensagem. Ele diz, é específico, é no meio do povo, da unidade, é ali que o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Não há dúvidas de que o salmista aqui destaca mais uma vez a bênção suprema de Deus, a vida eterna que vem de Deus, como algo experimentado somente na unidade do corpo de Cristo. Já foi ministrado aqui várias vezes que há bênçãos que Deus reserva para o ajuntamento do seu povo. Há bênçãos que você só vai receber na intercessão de um irmão, de uma irmã. Há bênçãos que você só vai receber quando alguém falar assim, eu vou orar por você. Para que o nosso coração entre nessa codependência, nessa interdependência uns com os outros. Para que não seja uma pessoa exaltada, mas seja o corpo de Cristo. Por isso nós recusamos a entender que hoje à noite 170 ou mais pessoas serão recebidas pelo trabalho de um ou dois. Não, é pelo trabalho de uma comunidade, de uma igreja que ama pessoas. É a bênçãos que recebemos no meio do corpo de Cristo. Você que já é um discípulo aqui da nossa igreja, já foi abençoado de tantas formas, de tantas maneiras, por um cântico, por uma palavra, por um irmão, pelos seus filhos que foram abençoados de tantas formas. Isso só é possível pela unidade do corpo de Cristo. Semana passada nós arrecadamos aqui mais de 13,5 toneladas de alimentos. Como que isso é possível? Pela unidade do corpo de Cristo. É todos juntos fazendo conforme um propósito, uma harmonia, tocando juntos. Esse é o óleo, esse é o orvalho que Deus tem para nós. Precisamos buscar essa unidade real entre os cristãos. Essa expressão completa da vida, da era vindoura no aqui e agora. Essa bênção, essa vida para sempre. E eu quero logo concluir essa mensagem. Quando nós lemos João capítulo 4, versículo 20 e 21, pode colocar no telão por gentileza, o texto diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Olha só que palavra dura e direta. Aquele que fala que eu amo Deus, mas não ama seu irmão, odeia seu irmão, é mentiroso. Não há como amarmos a Deus e não amarmos o nosso irmão. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Quando vocês visitaram alguém no cárcere, quando vocês vestiram alguém, quando vocês me deram um copo d'água, vocês fizeram isso para mim. Aqueles homens que acompanhavam Jesus falaram assim, mas quando nós fomos visitá-lo no cárcere? Quando vimos você nu e vestimos? Quando você estava com sede, lhe demos um copo d'água? Então Jesus é bem claro nessa mensagem. Quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, vocês estavam fazendo a mim mesmo. Você quer amar a Deus? Você quer adorar a Deus?
temos que aprender a fazer isso no meio da unidade, porque a base do nosso amor é o próprio Deus. Há um teólogo chamado Leonardo Boff, certa vez ele escreveu: no princípio era a comunhão dos três e não a solidão do um. Quando nós vemos a criação em Gênesis, nós vemos a Trindade em ação. Era a comunhão dos três e não a solidão do um. Então ele expande esse relacionamento para que eu e você possamos desfrutar esse relacionamento também uns com os outros. Assim como a Trindade sempre desfrutou por toda a eternidade dessa comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então Ele escolhe fazer-nos a imagem e semelhança de Deus. Essa unidade que eles experimentaram, essa comunhão, essa proximidade, eu e você podemos ser também. A Trindade então comunica e gera amor, e deve ser um modelo para que possamos viver entre irmãos e irmãs da fé. Um grande autor das primeiras fases do cristianismo, ele viveu lá no segundo século depois de Cristo, chamado Tertuliano, foi um grande apologeta cristão. Em um dos seus escritos, ele mostra e relata como os cristãos da época eram conhecidos por onde passavam. E ele escreve o seguinte: deles se dizia: vejam como eles se amam. Você pode dizer isso comigo? Vejam como eles se amam. Olha só o que se dizia do povo de Cristo no primeiro, segundo, terceiro século. Vejam como eles se amam. Se existe algo que todo coração é carente, é de amor, é de sentido de pertencimento. E se existe algo que é a força da unidade do corpo de Cristo, é o amor, é o pertencimento, é a unidade. Quero crer que quando as pessoas nos observam, elas têm essa mesma declaração: vejam como eles se amam. Eu posso não concordar com eles, eu posso nem crer no Deus deles, mas uma coisa não posso negar: vejam como eles se amam. Que coisa linda, que declaração linda. Eu quero já chamar o pessoal do louvor aqui, por gentileza. Há um relato de um pagão, primeiro século também, conhecido como Diogneto. Ele começa a descrever os cristãos. Eu quero ler para que você entenda a força da unidade. Ele começa a mostrar que os cristãos eram um povo tão poderoso em sua unidade, em seu amor uns com os outros, que o mundo estava mediante a um acontecimento fora do comum. Esse homem escreve o seguinte: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. A sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, ou seja, estrangeiros, conforme a sorte de cada um, e adaptando seus costumes de cada lugar quanto à roupa, ao alimento e todo o resto, eles continuam a testemunhar um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira ainda é a sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos, como era o costume de alguns da época. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu.
obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Eles vão além do que a lei exige. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e no entanto bendizem. São maltratados e apesar disto prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Esse é um relato dos cristãos dos primeiros séculos, da unidade, do amor. Vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Eu quero encerrar com essa última frase. Os cristãos não eram classificados pela doutrina que pregavam, mas pelo modo como viviam e davam testemunho. Isto é, pela maneira como amavam uns aos outros. Se existe algo que eu quero que você leve na sua mente, é que a unidade precede a adoração, que o nosso amor nos prepara para a comunhão. Se eu e você queremos experimentar Deus verdadeiramente e prestar nosso culto a Deus, inevitavelmente eu e você teremos que passar pela porta chamada unidade. Nós vamos ter que prestar o nosso amor aos irmãos e irmãs, para depois chegarmos ao altar do Senhor e dizer: aqui está a minha adoração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se alguém chega no altar com algo para adorar ao Senhor, se você tem alguma coisa contra o irmão, vai lá, acerta com o irmão primeiro, e depois volta e faz a sua oferta. Ele é bem declarado, bem específico nisso. O poder da unidade deve preceder a nossa comunhão e a nossa adoração ao Senhor.